Muito boa tarde, sejam bem-vindos à primeira sessão deste ano 2026 aqui da Estação Elevatória de Coimbra, que é uma biblioteca agora, como veem, já aqui temos, já está recheada de livros, como todas as bibliotecas, a biblioteca é vossa, portanto usem-na, está sempre aberta todos os dias úteis, das 10 às 6 por enquanto, vamos ver o que é que podemos alargar. O programa está nos vossos lugares, está também na internet, esta é a agenda para o primeiro semestre, para o primeiro trimestre. Agradeço a todas as pessoas que tornaram não só esta obra possível, como ajudaram a realizar este programa. E nós vamos começar com uma figura da cultura, porque uma biblioteca é uma casa de cultura. Aqui de Coimbra, porque esta biblioteca situa-se em Coimbra. E nada disto é feito por acaso, não é? O programa é variado, mistura vários temas. Vamos ter aqui nomes, sei lá, como o Zé Fanha, a falar para os mais pequenos, o poeta Jorge Reis Sá, o médico Manuel Antunes, o escritor Afonso Cruz, o músico Sérgio Godinho, escritora Eliana Pinto, engenheiros Hilai Figueiredo e Carlos Matias Ramos, o escritor José Gardes Zabal, que também é economista, e, portanto, como veem, são nomes de projeção no país, para não dizer internacional, em alguns casos. Mas nós gostamos, porque a biblioteca é da cidade, nós gostamos das águas de Coimbra, que é a melhor água de Coimbra. Nós gostamos escolhemos uma pessoa da cultura de Coimbra e a nossa escolha foi do Mário Montenegro e vai ser uma conversa solta. Portanto, não preparamos nada, queremos saber quem é, queremos saber o que é que faz, queremos saber o que é que vai fazer. Ele vai desenvolver o tema, mas, dito de uma maneira muito simples, o Mário Montenegro é engenheiro, talvez já não exerça, mas é engenheiro, da Universidade de Aveiro. Sim. Mas rapidamente passou de engenheiro a ator, certo? E senador, e escritor de teatro. E há 25 anos fundou uma companhia, que é uma das companhias de teatro de Coimbra, Marionete. E o pretexto para a nossa conversa são os 25 anos da Marionete. A Marionete tem 25 anos, é obra, deixem-me dar os parabéns. Obrigado. Estão aqui outras pessoas da Marionete, parabéns a todos. Distingue-se o seu trabalho, muito consistente, por fazer uma coisa que é aproximar, de algum modo singular, não há muitos grupos de teatro a fazerem consistentemente durante 25 anos isso, a aproximarem a ciência do teatro, fazer uma junção de ciência e teatro. Ele vai dizer como é que isso se faz. Podem pensar, quem não conheça, que é algo estranho. Uma coisa é a ciência, outra coisa é o teatro. Como é que se juntam as duas coisas? Como é que se junta a arte e a ciência? Depois, é autor e editor também, porque alguns dos textos que ele fez na companhia de outras pessoas do grupo têm saído, há uma coleção nova, não estão aqui, mas estão lá em cima. A Rita da Almedina tem lá em cima 2 textos que depois também o Mário vai falar sobre eles. Portanto, e até vamos fazer uma leitura encenada, vamos fazer aqui depois uma encenação com umas leituras de textos desses 2 livros, certo? Sim. Isso mais para o fim. Diria que sim, sim. Muito bem. Então, e depois queremos falar de planos para o futuro, que projetos é que há. A primeira coisa, Mário, porquê primeiro a engenharia e depois o teatro para esta ordem? Olha, não foi pensado, não é? Eu quando andava no secundário, frequentei um curso de eletrónica, um curso técnico profissional de eletrónica, e quando cheguei ao 12º, pareceu-me assim um percurso natural continuar para eletrónica, e na altura o curso que havia assim, mais próximo da minha casa, eu nasci no Porto, e depois vivi boa parte da minha infância e adolescência em Vila Nova de Gaia, era Aveiro. Havia o curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e eu, pronto, assim fiz, concorri, entrei. Portanto, engenharia eletrónica, perdeu-se um engenheiro eletrónico. Não se chegou a ganhar, diria eu. Porque eu não cheguei a exercer eletrónica. Eu, na altura, ainda cheguei a entrar em mestrado também, em eletrónica, mas depois coincidiu com um momento
em que se foi formada uma companhia de teatro em Aveiro, uma companhia de teatro profissional, numa altura em que o Ministro da Cultura era o Manuel Maria Carrilho, sim, e decidiu criar pelo menos uma companhia de teatro profissional por cada capital distrito. Epá, havia ministros na altura que tinham ideias. Sim, e a verdade também, esta rede de teatros que agora existe, também, a Fundação também está aí nesse momento. E já querias teatro nessa altura, entrar para a universidade já representavas? Aquelas coisas de infância, não é? De teatro da escola, isso fazia. A minha mãe era professora primária e ela também gostava de teatro. Aliás, a minha mãe foi atriz. Isso é muita coisa. Ela foi atriz. Porque há uma tendência, não há, de filho de peixe sabe nadar. Eu não pensei nisso, não é? Mas se calhar há qualquer coisa assim mais profundo que nós não nos apercebemos e somos guiados, não sei. Mas quando entrei para a universidade, a determinada altura, eu decidi fazer um curso de teatro, lá no grupo universitário de Aveiro, que é o GRETUA. Todos os anos abriam cursos de teatro, de formação teatral. Esse grupo ainda existe? E continua a existir, sim. E eu entrei nessa altura e depois fiz o curso, que durou um ano letivo. A mãe não deixou que viesse embora do curso, não é? Não, eu é que fiquei, na verdade. E é curiosa a história, eu fui para o curso não porque tivesse uma vontade de fazer teatro, mas fui atrás de uma rapariga que eu achava engraçada e que foi fazer... Há explicações simples. Assim é mais facilmente compreensível, não é? E eu fui atrás, ao fim de 15 dias ela desistiu e eu mantive-me lá. Pois. E pronto, e depois uma pessoa acaba, nos grupos de teatro universitário, aquilo são bastante envolventes, o que se faz, nós envolvemos-nos muito com o trabalho, não há horas. Mas apesar disso concluíste o curso, o outro curso? Sim, o curso concluí e nos 5 anos, que na altura os cursos tinham, sim, eu dormia pouco. E tiveste algum dia um emprego normal, quer dizer, de engenheiro? Não. Não. Então é essa transição que eu quero perceber. Não. Uma pessoa tem um canudo, não é? E depois não Sim. faz nada com o canudo. E eu ainda cheguei a entrar, então, em mestrado, não é? E fiz a primeira parte escolar de mestrado, depois, no segundo ano, é que foi criada, então, a tal companhia de teatro profissional. Convidaram-me, alguns dos elementos que tinham pertencido ao grupo universitário, convidaram-me para entrar na companhia logo de partida e eu disse, pronto, fui aí, nessa altura, já queria fazer teatro. Portanto, começaste como ator profissional aos quê? 21 anos, 22? Quando terminei o curso seria 22 anos, talvez, mas antes ainda fui para fazer o serviço militar obrigatório. Epá, porque isso também é um teatro, pá. Na altura, na altura, não é, o serviço militar era obrigatório, ele foi sendo reduzido cada vez mais o período que se tinha de lá estar, mas quem estava a estudar podia pedir adiamento de ser chamado para fazer o serviço militar. Eu fui sempre pedindo adiamento. Sabes disparar, não? Quando parei... Sabes dar um tiro? Fui primeiro no batalhão no concurso de tiro. Todas as poucas coisas que eu ganhei na vida. Com G3 e com pistola. Epá, eu vou... Mas não sei porquê, porque eu não tinha prática nenhuma de fazer isso, foi circunstancial. Foi circunstancial. Percebi como é que aquilo se fazia e... Então, no teatro aquilo começou a correr bem e a Marinette surge quando? A Marinette surgiu já em Coimbra. Eu, entretanto, entrei para a companhia de teatro profissional lá, estive lá um ano e pouco, que era a Efêmero, é uma companhia que ainda existe, em Aveiro, e depois, entretanto, uma companhia aqui de Coimbra, a Escola da Noite, abriu estágios para... Mudaste a Aveiro para Coimbra nessa atores altura. e técnicos. No 1997. E eu vim então fazer 2 estágios, na verdade, na Escola da Noite, tanto de técnico como de interpretação. E depois chegou o fim dos estágios, que eram estágios financiados pelo Instituto de Emprego, 9 meses, e eu depois entrei para o quadro da companhia. Qual foi o primeiro espetáculo aí nesse grupo? O primeiro, eu acho que foi uma substituição, se me lembro, foi uma substituição. De vez em quando há reposições de espetáculos e há atores que já não estão disponíveis. Eu fui substituir um ator que era uma tragédia, As Troianas. Do Eurípides, não é? Sim. Eu fui substituir... Deve haver também aí para Eurípides. Fui fazer o papel de Menelau, que era o homem que tinha sido traído e que foi atrás da esposa. E depois faz fácil com o tiro ou não? Não havia armas de tiro nessa peça. Há peças em que há. Há peças em que há. Muito bem. E a tua Marinette, a ideia da Marinette foi tua?
Sim, minha e de um outro ator que trabalhou comigo na Escola da Noite. Eu estive na Escola da Noite durante 3 anos. Depois, a determinada altura, decidi que queria fazer um percurso próprio. E então, juntamente com o ator que tinha estado comigo na Escola da Noite, o Nuno Pinto, nós decidimos criar uma estrutura... Mas eram muito novos. Não, já não. Eu tinha 29, 30... Está bem. Eram só novos. Olha, mas uma pessoa aos 29 anos pensa que vai fazer uma companhia de teatro e que vai durar 25 anos? Não, claro que não. Nós queríamos fazer, o primeiro espetáculo que tínhamos em mente, era o que queríamos fazer. Só que para ir buscar apoios financeiros era necessário ter uma estrutura formal para poder pedir apoio, ter uma associação, neste caso, para pedir apoio, por exemplo, à Câmara Municipal de Coimbra. Ou à DRCC, na altura. E a primeira peça foi uma coisa já de ciência, não foi? Não, a primeira peça foi uma adaptação de textos curtos de um autor russo do início do século XX, que é Daniel Karms. Que não tem nada a ver com ciência. É um autor que assim, pode ser considerado absurdo o que ele escreve. E não tinha nada a ver com ciência. E pronto, foi esse o primeiro espetáculo da companhia. Foi a única peça de teatro que não tem a ver com ciência e tecnologia. A segunda já foi sobre ciência. Era sobre o Copérnico, o Galileu, foi a revolução dos corpos celestes. Esse eu vi, foi num sótão, não foi? Foi no sótão do antigo Museu Nacional de Ciência e da Técnica, que já não existe, não é? Que era ali no Palacete de Sacadura Bote. Agora está lá a Faculdade de Psicologia, algumas das instalações da Faculdade de Psicologia. Então, e era um espaço muito bonito, o sótão. Sim. Não sei o que é agora, é a Faculdade de Psicologia. É a Faculdade de Psicologia. Mas o sótão deve ser qualquer coisa, não sei. Mas já foi uma sala de teatro. Ele é mais pequeno que este espaço, mas tem uma janela fabulosa sobre o Rio Mondego. E pronto, e o espetáculo funcionava assim com bastante proximidade com o público, porque haviam também cerca de 30 pessoas. Vocês não têm sala de espetáculo ainda, para não? Ainda não. Ainda não vão ao Gil Vicente, o último espetáculo que eu vi foi no Gil Vicente. Sim, mas se precisarem aqui do espaçozinho... Está bem, é bom. Sim, vamos pensar nisso. Pois, pelo menos umas leituras ensaiadas aqui pode-se fazer. Isto é um sítio bom para... Sim. Tem boas condições. Diz-me uma coisa, 25 anos... Queres destacar, foram quantas peças em 25 anos? Mais de 50, nesta altura. 2 por ano? Sim, há anos. Este ano, por exemplo, vamos estrear 3 peças. Houve um ano louco, o ano mais louco das nossas vidas, em 2023, estreámos 5 peças, salvo erro. Havia dinheiro também? Sim, nós somos financiados, a companhia é financiada de forma regular pelo Ministério da Cultura, pela Direção-Geral das Artes. Concorrem, não é? Sim, mas para além desse plano que nós acordamos com a DG Artes que temos de cumprir, de vez em quando vêm propostas de fora, vêm ter connosco, olha, não queriam fazer um espetáculo, gostávamos de fazer um espetáculo sobre este tema, sobre aquele, não querem fazer. E nós às vezes não conseguimos dizer que não. E pronto, foi por isso que nesse ano a atividade se acumulou. Mas tem de pagar, não é? As pessoas claro, normalmente, sim, nessas circunstâncias. Porque os atores têm de viver, não é? Os atores... É como qualquer outra pessoa que trabalha e que viva, tem que comer, enfim, pois sei, tem que pagar casa. Fazem tudo o que toda a gente faz, além disso fazem teatro, não é? Nós fazemos teatro como trabalho, sim. Pois. Olha, desses 25 anos, então, dessas peças tantas peças, queres destacar algumas? Duas ou 3? Sim, assim, considerando também este contexto que nós nos fomos sendo cada vez mais especializando, digamos assim, cruzamento entre teatro e ciência, destacaria logo a primeira, não é? Em 2001, a Revolução dos Corpos Celestes, sobre a evolução da cosmologia, desde o Ptolomeu. És um dos autores dessa peça, Eu sou o autor, do texto, não é? Atravessamos, por assim dizer, o Ptolomeu, o Copérnico e terminamos no Galileu. E foi a tal peça que foi no sótão do Museu Nacional. Fazias que é de Galileu? Eu fiz tanto de Copérnico, eu fiz tanto como do cientista, porque os 3 cientistas eram representados pelo mesmo intérprete, sim, como também as outras 2 personagens eram o espírito livre fazias tudo. E o espírito conservador. Não. Mas a peça foi... A peça de teatro económica. nós apresentamos 2 montagens da peça. Na primeira eu fiz do cientista, e na segunda eu fiz do mal, por assim dizer, do espírito conservador. Aquilo tem um espírito conservador contra a ciência. Ele existe a ciência sempre. É progressista. O espírito conservador está em tudo. Está bem. E essa então, a primeira peça de tema científico. Depois destacava, se calhar,
Uma peça de 2006, que para nós, assim, esteticamente foi uma transformação nos trabalhos que nós fazemos, que foi o LED, Viagem ao Interior num Computador. Eu lembro-me disso, eu vi quase todas as peças. A peça era uma peça... É um eletrão que anda à volta do circuito, não é? Aí, digamos, e quem é que fazia de eletrão? Os meus conhecimentos de eletrónica... aí é que é um casamento perfeito de engenharia eletrónica. Aí foi. Ele tinha umas luzes que pescavam, não é? Tinha, era bastante e havia a resistência movimentado. Que resistia. A resistência resistia. Havia a resistência, havia o processador, o condensador, o transistor. E então a ideia era um eletrão que andava à procura do sentido da vida e andava na sua viagem dentro do computador e atravessando esses Mas o eletrão tinha pensamentos negativos, não? Não, ele era um eletrão bastante jovem, não é? Ele tinha mais perguntas, que ainda não via muita negatividade ainda no universo. Pois, está bem. E pronto. E depois, eu tenho aqui um livro que saiu na imprensa da Universidade de Coimbra com um texto, eu fiz o prefácio, chamado O Cálculo, que é a história de uma rivalidade entre o Newton e o Leibniz, que é filósofo e cientista. Isto, o autor disto, é das poucas peças em que vocês não eram os autores. Foi um grande dramaturgo, cientista e dramaturgo, pode-se acumular. Ele foi um bioquímico, Carlos Gerras, veio a Coimbra até à estreia, lembro-me dele. Ele assinou-me o livro. Carlos Gerrassi, que ficou famoso por ter sido um dos inventores da pílula anticoncepcional, não foi? Foi, sim. Fez muito dinheiro com isso. Um dos que descobriu o princípio ativo, não é, que está por trás depois da pílula que foi comercializada. E ele muita gente ficou conhecido Carlos Gerrassi é o nome dele? O pai da pílula, não é? O pai da pílula. Portanto, veio cá em Coimbra o pai da pílula. Veio com essa peça e ele a partir de determinada altura... Quer dizer, ele estava tão rico, portanto, ficou um cientista tão rico... Sim, ele enriqueceu. A química, temos de informar algumas pessoas, a química pode enriquecer. Vamos arranjar solução para alguns problemas da humanidade. Pode enriquecer. E ele estava tão rico que desistiu de fazer ciência, tornou-se um empreendedor e suponho eu que foi o colecionador de arte. Ele tinha quadros do Paul Klee. Era das maiores coleções do mundo de Paul Klee. Significa que era mesmo multimilionário. Esse é que podia ter pago a peça, pá. Mas tornou-se autor de teatro. E vocês fizeram uma peça dele, aliás, é um autor mundialmente conhecido. Nós fizemos duas, na verdade. Duas? Sim. Essa foi a primeira que fizemos. Cálculo. E ele veio cá assistir. E foi uma peça. Foi noutro espaço, ali no Museu da Ciência. Foi naquilo que é hoje o Museu da Ciência, na parte da Geologia. Sim. Uma sala muito bonita. E pronto. Porque vocês tiveram uma coisa curiosa sempre, procurar uns espaços na cidade diferentes. Também por necessidade, não é? Porque nós não temos espaço próprio de apresentação, porque às vezes nós gostaríamos de fazer temporadas mais longas dos espetáculos. Mas nesse caso, nós já fizemos espetáculos em muitos espaços de ciência e que acaba por ser muito interessante para quem assiste. Nos laboratórios, não é? No laboratório químico também fizeram? Sim, fizemos no Químico, fizemos no Museu no Anfiteatro Museu da Física, no Anfiteatro... Fizemos aí na secção de Zoologia. No Museu da Zoologia, não? Fizemos também na Zoologia, sim, uma adaptação dos Lusíadas. A coisa mais original que eles fizeram, para quem não saiba, mas eu assisti, eu era diretor da Biblioteca da Universidade e o Mário aparece lá e queria fazer um espetáculo no teto da Biblioteca Geral, que ele tem lá uns acessos, lá, não é? Aquilo tem um teto, como todos os edifícios, na plataforma lá de civil, queria lá fazer um teatro. Eu disse, não, isto é perigoso, então se foi para aqui o público, aqui para o teto da cidade, ainda cai alguém, pá, é uma responsabilidade. E ele diz, então não vem público. Então, não vem público, não há teatro. Não. Pois, havia dois atores, um ator e uma atriz, fazem lá a peça, e quem quisesse ia aqui para a ponte Pedonal, e com o telescópio via a peça. Não estou a brincar, foi mesmo isso, não foi? Foi. O público estava ali no centro do tabuleiro da ponte pedonal e depois tínhamos telescópios. Mas via-se muito mal, pá, Mas também havia uma projeção vídeo do que se passava lá em cima. Eu lembro que uma pessoa estava ao meu lado a perguntar, mas a atriz está vestida, é que não se... Mas também havia um ator cá em baixo, mas o que fizemos foi interessante, assim porque nós imaginamos, não é? nós vemos as estrelas agora no céu, não é? Mas a luz que estamos a ver é uma luz que já saiu das estrelas há muito tempo, não é? Ela chega cá com um desfazamento enorme. Sim, essa parte eu sei. E então a ideia que nós tivemos foi aquela
aquela parte do espetáculo que foi no terraço da biblioteca, nós depois aproximámo-la, ela finalmente chegou à luz, digamos assim, dessa parte ao público, quando 7 meses mais tarde apresentamos essa parte no Teatro Académico de Gil Vicente. Vocês gravaram e depois representaram? Não representamos mesmo. Aí voltaram a pôr a peça. Ou seja, aproximamos de... A ideia era fazer um bocadinho uma analogia com esse tempo Ora bem, e o espaço. Tenho estado aqui a falar com o Mário, porque eu conheço, enfim, com alguma vontade, porque eu conheço bem, porque não tive muitos alunos de doutoramento, sei lá, uns 15, e ele foi um dos meus alunos de doutoramento. E não foi só comigo, foi com o João Maria André, que já aqui esteve, professor e senador também, e homem do teatro e filósofo. Ele fez uma tese de doutoramento sobre o aparecimento do teatro da ciência. Como é que a ciência moderna, no século XVII, século XVI e XVII, aparece representada no teatro. Exatamente. Portanto, no tempo, ainda um bocadinho antes do Galileu, mais ou menos nessa altura. Sim. Curioso, o Shakespeare é mais ou menos o tempo de Galileu, não é? É, sim. Eles Está a começar a ciência moderna e está também a começar podemos chamar teatro moderno. Uma altura do teatro, assim, bastante viva. Rica. Sim. Então, e o que é que concluís dessa tese? Pá? Há um concurso que é contar a tese em 3 minutos. A tese demora 4 ou 5... Quanto anos demorou? Demorou 4 ou 5 anos ou mais? Demorou um bocadinho mais porque eu ia fazendo outras coisas pelo meio. Peça. Mas a minha ideia para a tese, a minha pergunta era isso. Quando é que o teatro começou a ser representado na ciência? E depois li muitas peças... Quando é que a ciência começou a ser representada Ou melhor, no sim, teatro? exatamente. Obrigado. Quando é que a ciência começou a ser representada no teatro? E o que eu fiz foi ler uma série de peças nesse período em que a ciência moderna se começou a formar, não é? Algum tempo para trás também, quando ainda havia muita alquimia, muita astrologia e peças sobre alquimia, astrologia e aos poucos, não é? Entre a ciência antiga, a astrologia, a alquimia e a ciência moderna. E a ciência moderna. E eu, no fundo, tentei apanhar isso nas peças de teatro que foram publicadas da época. Os dramaturgos faziam dos cientistas nessa altura? As primeiras peças, a representação dos cientistas, quando começaram a surgir as primeiras sociedades científicas e queriam começar a registar e a estudar tudo o que existia no mundo, algumas coisas que eles faziam eram, e ainda aos olhos de hoje, seriam consideradas ridículas. E então as primeiras representações são os cientistas a ser ridicularizados. Dá lá uma coisa que possa ser satirizados. Analisar uma mosca como é que a mosca faz xixi ou assim? A ver se eu me lembro. Já fez a tese há muito tempo, já não sabes pormenor. Não, por exemplo, um dos temas que era um tema forte e que está representado em algumas peças da época era a questão das transfusões sanguíneas. Começaram a ser experimentadas na altura e faziam-se transfusões sanguíneas entre pessoas e animais, entre pessoas e cabras, pessoas e cães. A pessoa ficava um bocadinho parecida com a cabra. E depois registava-se tudo o que é que ia acontecendo, não é? Como é que era o procedimento, registava-se tudo e o animal morria e iam buscar loucos para essas experiências. E experimentar. Eram loucos a experimentarem loucos. E as pessoas morriam, não é? E chegou uma altura que foi proibido, foram proibidas as transfusões sanguíneas, tanto em Inglaterra como em França. E há peças que representam essas experiências, não é? E acentuam o ridículo ou a estranheza desses procedimentos. Já o nosso Gil Vicente faz troça dos médicos, não é? Sim, de alguma forma. Há uma peça dele, Os Físicos. Os físicos são os médicos. Não são os físicos. Sim, os físicos são os médicos. E havia a medicina nessa altura era muito apoiada na astrologia também. Eram os astros que influenciavam. Supostamente os astros influenciavam e o modo como os astros estavam alinhados ou não tinham influência na saúde da pessoa. E o dramaturgo gozava com isso? Sim, pronto. No fundo era pseudociência. Há sempre uma vontade, não é? É sempre bom ver as caras das pessoas com um sorriso. E as pessoas transformam-se quando sorriem. E eu acho que há sempre... O Gil Vicente também devia gostar de ver as pessoas a sorrir. Está bem, mas claro... estão a rir à custa dos cientistas. Não sei se seriam considerados cientistas na época, mas eram pessoas importantes. Mas isso já vem do tempo dos gregos. Está a olhar para as estrelas, os cientistas, sim. E havia um buraco e o cientista caía. Sim, o Sócrates foi também satirizado numa peça... Do Aristófanes. Do Aristófanes, uma comédia, Nuvens.
Olha, esse doutoramento tem a ver também com uma peça que vocês fizeram, representaram há pouco tempo, ano passado, e depois repetiram este ano. Ou antes, quando digo ano passado e este ano, estou a pensar em 2024 e 2025. Sim, 2024, 2025, que é uma peça dessas antigas dos ingleses, em que há umas confusões. Sim. E que vocês fizeram um grande espetáculo ali no Gil Vicente. Como é que se chama a peça? Os Virtuosos, não é? O Virtuoso. O Virtuoso. O Virtuoso, sim. E essa é uma peça, precisamente, em que é retratado um cientista da Royal Society. É uma peça do século XVII. Século XVII. O que é que tem de atual uma peça de teatro do século XVII sobre a ciência do século XVII? Para quem se interessa por história da ciência, é interessante perceber como é que a ciência começou e quais eram os temas que a ciência abordava e como é que a ciência era recebida pela sociedade da época, porque de alguma forma aquilo que está nas peças de teatro, que as pessoas assistiam na altura, era uma representação de alguma forma, daquilo que as pessoas pensavam relativamente à ciência. É interessante também pensar, ao ver a peça, se a ciência, o que é que mudou ou não a nível de procedimentos científicos, não é? As pessoas têm vaidades, como hoje têm, as pessoas têm... Sim, mudou um bocadinho a ciência, porque na altura a ciência era feita essencialmente por pessoas endinheiradas, com dinheiro, que tinham dinheiro para gastar e gastavam muito dinheiro com a ciência. Tinham tempo para fazer isso. Arranjam as bolsas da FCT e também fazem ciência. Essencialmente homens, na altura também. Não havia mulheres, não é? Havia mulheres, naturalmente. Não, a fazer ciência. Havia algumas. Há uma peça que representa uma mulher cientista. Já na época. Que é uma peça escrita para uma mulher. Susana Saint-Livre. Mas é um caso raro. Sim, nesses primórdios, não é? Nesse período que eu estudei, foi o único caso onde encontrei uma mulher representada. Mas, curiosamente, não é ridicularizada. Pois. Digamos, se eu fosse escolher uma peça, a primeira peça que eu encontrei, não é, em que está representado alguém que é cientista e que não é ridicularizado, eu ia buscar essa peça. Que engraçado. Chama-se, o título em inglês é The Basset Table, que era um jogo de cartas. O tema central era o jogo, era um tema que há muitas peças desse período da restauração inglesa, porque as pessoas perdiam, não é, fortunas, desgraçavam-se com o jogo de cartas. Aliás, probabilidades começou aí, sei lá. Nessa altura. Nessa altura, para uma pessoa perceber, se interrompesse o jogo, com que probabilidades é que iam recomeçar, com que dinheiro, no fundo, se interrompesse o jogo, era distribuído. A questão do jogo. Que tinha ainda Pois, mas nessa altura era mesmo uma preocupação social e está representado também no teatro o jogo a desgraçar a vida das pessoas e era algo que era mal visto pela sociedade. E assim como tema paralelo, temos então a questão de uma mulher que se dedicava a estudar, a dissecar peixes, a estudar a circulação sanguínea nos peixes. A circulação sanguínea também foi descoberta também por essa altura. Pois, foi, do William Harvey, em 1628 até saiu William Harvey. O coração é uma bomba. Olha, e diz-me uma coisa, a última peça que vocês fizeram foi, eu vi no Gil Vicente, foi uma peça de uma autora, já agora uma mulher, não é? Uma autora contemporânea, americana, não foi? E que fala inglesa, e que fala sobre a sociedade que vivemos hoje, de muitas vozes, com a comunicação que está por todo lado, não é? Podes fazer Sim, a peça... Por que é que se interessaram por essa peça? De alguma forma foi por isso. Nós, para além, a maioria das peças que nós criamos, são peças que criamos de raiz. Queremos trabalhar um tema e inventamos tudo, desde o texto a tudo o resto. Há um trabalho da equipa para fazer à volta daquele necessariamente, sim. O teatro é uma arte coletiva. Eu sozinho não sou ninguém em teatro. Sim, mas vocês têm esta particularidade. É raro fazerem textos que têm, como este texto do Terrassi, ou essa do inglês, que têm, ou esta última, que tem um autor. Vocês são os próprios autores que constroem os textos. Sim, digamos que aí está, num texto já pré-escrito, está a visão de uma determinada pessoa sobre um determinado assunto. E que não corresponde necessariamente, não é, exatamente à nossa visão. E quando nós queremos trabalhar um tema, por vezes é mais interessante, vamos mais direto àquilo que queremos fazer, se formos nós a explorar o tema. E pronto, e nós na Marionete, grande parte dos trabalhos que fazemos... São coletivos. São trabalhos coletivos. O texto é construído em conjunto.
Umas vezes sou só eu, outras vezes em conjunto, depende das circunstâncias, Discutem dos temas. Todos, não é? Que os Sim, ensaios devem ser isso, sem dúvida. muito animados. Sem dúvida. Vocês começam o ensaio e ainda não sabem bem o quê, vão construir lá na... Nós sabemos os temas que vamos abordar, ainda não sabemos qual vai ser o resultado final. É um teatro de improviso, é isso? A determinada altura do processo pode ter improviso, mas depois no final é um... Então essa última peça, é algo qual é o bem tema? acabado. Essa última peça, a última peça, então, da Carol Churchill, a tal dramaturga Carol inglesa. Churchill chama-se Amor e Informação, não é? Amor e Informação. Então como é que se liga a essas duas coisas, amor e informação? Elas coexistem no mundo. E o mundo, a ideia de informação está muito retratada na peça, até mais do que o amor, diria eu. A peça tem uma estrutura muito curiosa, porque de alguma forma a autora quis imbuir o mundo fragmentado que nós de alguma forma vivemos hoje, ou que a nossa atenção vive hoje, na estrutura da peça. Então a peça tem... São bocadinhos, não? São mais de 50 muitos atores. Ela foi feita para mais de 100 intérpretes. Vocês não tinham 100 intérpretes? Não. Era muito caro. Mas tivemos 23. 23, não é? E pronto, e então a estrutura da peça é muito interessante. A informação está muito presente na sociedade hoje em dia e ela foi trabalhar o tema da informação de diferentes perspectivas. É muito interessante. E o amor, de alguma forma, está está de uma forma mais não tão presente como a informação, diria eu, mas quando surge como uma espécie de redenção em determinados momentos. Pá, isso não é só no teatro, é na vida. Por isso que eu concordo. Olha, vocês também tiveram uma iniciativa que foi, já realizaram várias vezes, foi um colóquio internacional sobre teatro e ciência. Fizeram na Universidade de Coimbra. Conta lá como é que isso surgiu, que hesitar a ter, porque é uma coisa que vem gente de todo mundo aqui ao colóquio internacional sobre teatro e ciência. Coimbra é o centro mundial dos cruzamentos entre o teatro e ciência neste momento. Vocês conseguiram isso, não é? Sim. Atenção, vem gente de Espanha, vem gente dos Estados Unidos, Canadá, de Singapura. Há um interesse neste momento muito grande por unir teatro e ciência. E vocês pegaram num tema que tem esse interesse mundial, global. Sim, digamos, o nosso caminho foi evoluindo progressivamente, não é? Foi se intensificando cada vez mais a relação com a ciência. Chegou a um ponto em que nós pensamos, então, em Portugal somos caso único, não é? De alguém que se faz isto de forma tão estruturada. Houve outras experiências, digamos, pontuais? Pontuais há, mas de alguém que se dedica de forma tão estruturada ao que fazemos e não criamos apenas peças de teatro. Temos uma série de outras atividades que também procuram trabalhar esse cruzamento entre teatro e ciência. Chegou um ponto em que nós... Então, e no mundo, quem mais? Onde é que nós nos enquadramos? Qual é o contexto em que nos inserimos? E então pensámos em organizar esse colóquio, Theatre About Science, Teatro sobre Ciência, e em 2021, a primeira edição, fomos buscar alguns parceiros à Universidade de Coimbra, naturalmente, com quem costumávamos já trabalhar, como o Teatro Académico Gil Vicente, o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Dás aulas na Faculdade de Letras, não é? Dei. Durante 6 anos dei aulas, mas já não dou lá aulas, em estudos artísticos. E então, para nossa surpresa, logo nessa primeira edição, em 2021, vieram pessoas de todo o mundo, muito mais do que pessoas cá em Portugal, que quase ninguém se dedica a este cruzamento numa perspectiva de estudos teatrais. Há coisas muito interessantes, não é? Experiências que eles vêm contar. Tem inteligência artificial, por exemplo. Sim, é muito diverso. Nós, de alguma forma, também, quando criamos o colóquio, procuramos que ele fosse algo abrangente, não apenas pessoas da área dos estudos teatrais e performativos, mas também da comunicação de ciência. Pessoas que em comunicação de ciência também utilizassem o teatro que fosse uma das formas de comunicação que utilizassem. Aliás, o teatro é ótimo para comunicar, não é? Sem dúvida, é um meio de comunicação privilegiado. E tem uma coisa muito boa. As aulas é um teatro, não é? Um professor de ciências tem de fazer um teatro para interessar os alunos. Há quem diga que nós estamos sempre a representar, não é? E vamos mudando o tipo de personagem que adotamos de acordo com a circunstância em que estamos. Estou a fazer de Mário Montenegro agora. Agora estou a fazer de Mário Montenegro numa conversa com Carlos Vilhais. Mas se fosse pedir um café ali ao café, se calhar eu assumia outra... Mas eu sou o melhor ator de mim próprio. Pá, ninguém faz tão bem de mim como eu. Não sei. Eu já vi intérpretes muito bons. Sim, há bons artistas. Há bons artistas. Olha, então esse colóquio correu bem, teve muita gente, a última edição? Sim, a primeira teve logo muita gente, a segunda teve ainda mais gente e a terceira, que foi no final do ano passado... Eu já não fui porque pensei que aquilo está cheio, pá.
já esteve cerca de 160 participantes, a maioria de fora de não cá. está mal. E Sim. de vários sítios do mundo. Nós concentramos aquilo em 3 dias, mas na próxima edição já vamos alargar para 4 dias, porque está a ficar apertado. Eles apresentam também alguns textozinhos, alguns teatros. Nós fomos aperfeiçoando, digamos assim, o tipo de comunicações e percebemos que, agora neste momento, na última edição, só tivemos comunicações orais tradicionais, não é, de conferências científicas, e depois performances, pequenas performances de 30 minutos, as pessoas apresentarem os seus trabalhos de forma mais performativa. Em vez de apresentar uma comunicação científica, fazem lá uma... Atuam um bocadinho mais do que só falar e eu já apresentar vi uma coisa dessas lá no colóquio, nunca vi um colóquio tão divertido, porque era mesmo um ator. Um ator, ele sai lá do sítio, lá dos slides e vem-se meter com a gente. É muito interessante e não cansa nada, porque vamos entremeando de alguma forma comunicações orais com performances e acaba por ser E conseguem distinguir quando é que é intervenção oral e quando é que é performance? É tudo comunicação, no fundo. É tudo comunicar. E depois, em paralelo, também temos uma programação artística nos teatros, em vários teatros da cidade, com espetáculos de fora que trazemos e que cruzam o Teatro Essência. Sempre para adultos, já fizeram também para jovens e crianças? Já tivemos um espetáculo para a infância também, de uma companhia espanhola, Teatro para Armar. Vocês agora, nos 25 anos, têm 2 livros que podem, enfim, é aqueles de onde vai ser lido um bocadinho, talvez seja a altura, até porque queremos abrir o diálogo aqui a outras pessoas, falar um bocadinho desses livros, e depois abrimos o diálogo e depois vamos aos textos, está bem? Sim, claro. Pronto, então nós, a determinada altura, o percurso foi avançando, não é? Os anos vão passando e... A única coisa que a gente não pode evitar. Não, e o teatro tem uma característica muito particular, é que é efêmero. Efêmero, quer dizer, sim, efêmero. Não é? Acontece no momento, presencialmente, e depois desaparece, não é? Não fica como um filme gravado eternamente, se os suportes assim o aguentarem. Podem filmar o teatro, mas não é a mesma coisa, não é? O teatro é filmado também, e há teatro filmado, e hoje em dia já se filma teatro bem, mas não é a mesma coisa que estar no espaço, como estamos aqui, não é? Nós estamos aqui a ser filmados, mas se estiverem aqui é outra coisa. Não é? Claro, sem dúvida. Até porque podem falar diretamente, a gente vê. Sim, e há outros sentidos que são ativados com a presença. E então nós, a determinada altura, sentimos necessidade de registar aquilo que vamos fazendo para ficarmos para o futuro, nunca se sabe, não é? E que alguém daqui a uns tempos, alguém que vá estudar, quando é que o Teatro sobre Ciência começou a ser representado em Coimbra? Com a posteridade, é isso? E de alguma forma esta coleção de teatro... Está aqui. Obrigado. Está aqui. Eu vou então fazer propaganda desta coleção, que eu ainda não conheço, mas em parceria, quero arranjar para aqui pôr. É da Humus, uma editora muito interessante. Em parceria com a Edições Uma Humus. chama-se Imaculada, de Mário Montenegro, o texto, e outro Oxímoro entre Solstícios e Equinócios, também de Mário Montenegro. Sim. Certo? Quem quiser... Isto é uma coisa automática que uma pessoa carrega e... Quem quiser adquirir estes livros, a Almedina tem lá em cima e há outros livros lá também da própria companhia. Sim, há outras edições como este, nossas. De Coimbra, edições raras que só vocês é que... Sim, por exemplo, o primeiro texto que nós levamos a cena... Está aqui o texto do teatro todo. E tem uma introdução, não é? Tem uma introdução. Tem prefácios. Tem prefácios. Tem. Para este escrevi eu. Isto eu sei. Para esse, sim. E agora aqui, já não me pediram mais, viram? Para... Olha, mas tem aqui algumas fotografias de cena, não é? Tem aqui algumas Sim, fotografias de cena. Para o Imaculada, sobre contracepção. A Imaculada é só contracepção, lá está, o tema do Carlos Erracim. Sim. Eu vi esse espetáculo também, é sobre poder ou não engravidar, não é? Sim, e sobre reprodução, parentalidade, é uma série de assuntos relacionados. O prefácio é da antropóloga Rita Alcaira. Sobre engravidar, eu até fui a uma escola, e crianças muito pequeninas, e tínhamos lá uma coisa, divulgação de ciência, que era da gravidade. A força da gravidade. Eu sabe o que é a força da gravidade? E alguém me dizia, é para fazer bebés. Tinha 5 anos, já estava ali com uma física muito avançada. A sério, pá, se não tivesse acontecido, eu não contava. Eu já tive também cada coisa que me aconteceu assim em palco significa comunicar a ciência. Houve um dia para crianças, pessoas mais
interventivas, as mais curiosas. Sim. Falei sobre os solstícios, os equinócios e o movimento da Terra, a revolução dos orbes celestes. E a criança, o que é? Pergunta-me assim, o Pai Natal existe? E eu olhei para a criança e pensei, o que é que eu vou dizer? E disse, essa é uma pergunta que o teu pai sabe responder melhor do que eu. Vai perguntar ao teu pai. Não é? Mas já me aconteceu, também numa coisa de divulgação de ciências, os pequenitos, eles estão, porque é que os seres vivos nascem, vivem e morrem, não são eternos? E alguém me disse, não, o Pai Natal é eterno, é o mais velhinho de todos, nunca morre. E é verdade, o Pai Natal já está há tanto tempo, ainda não... Não desapareceu. Bem, enfim, eu estava aqui, falemos de coisas sérias, estes dois livros. Sim. Eu também tenho algum humor pelo meio, os livros. Qual? O da Imaculada? Eu acho que é importante. Este tem os trata dois. de quê? O oxímoro entre solstícios e cá está o equinócios. solstício. Tem o Pai Natal aqui, não? Não, aí não tem o Pai Natal. Mas é uma peça sobre a doença bipolar. E já ficamos sérios de repente. Pois. Que é uma coisa tramada. É, sem dúvida. E nós, nos últimos anos, temos criado uma série de espetáculos sobre temas relacionados com ciências da saúde. Esse foi um dos temas que abordámos. Nós entrevistamos pessoas com doença bipolar que são seguidas aqui no SHUC. E depois, a partir dos testemunhos delas, construímos o espetáculo. Silêncio. Porque isso é uma coisa séria e grave. Uma doença desse tipo é rara, mas existe. Sim, mas nós... São pessoas com alterações de humor muito acentuadas, não é? Tanto em determinados momentos têm episódios de mania, que estão mais eufóricas. Há uma relação com a ciência. Há um famoso cientista, o John Nash, que teve uma esquizofrenia, que, enfim, que está relacionada com isso, não? Sim, e há um conjunto, há várias pessoas. É relativamente comum, a doença bipolar não é... E há pessoas famosas que vivem com ela. Por exemplo? Por exemplo, há uma cantora, a Selena Gomez. Sei. Ela mexicana, não é? Ela é sul-americana, não sei ao certo. E tem esse problema. E ela até lançou um documentário sobre isso, na verdade. Pronto, e este oxímoro entre solstício e equinócio trata dessa questão? Trata, sim. E foi um espetáculo que funcionou muito bem na nossa perspectiva, porque nós, depois, no final do espetáculo, nós temos tentado avaliar de que forma os espetáculos, o impacto que têm nas pessoas. E temos feito questionários, nesse fizemos também, ao público, para perceber o que é de que forma o espetáculo as tocou ou não. As pessoas ficaram a saber mais sobre a doença? Ficaram a saber mais, o que é que acharam mais interessante, menos interessante, e dos resultados desse estudo que nós fizemos, percebemos que o espetáculo teve um impacto muito grande, sobretudo em pessoas ou que têm a doença, ou que vivem com pessoas que têm a doença, ou são familiares, e foi muito positivo. Portanto, aí o teatro também tem um efeito de comunicar ciência e ciência, enfim, ciência no sentido de aplicar-se a problemas reais que afetam a saúde das pessoas, não é? Sim, claro. Já lá vamos ler aqui uns textozinhos aqui da coisa, mas excerto. Acho que é a altura de abrir aqui, quem quiser perguntar alguma coisa. As nossas sessões são sempre tertúlia abertas, e já que estamos a falar há muito tempo, se alguém tiver alguma curiosidade sobre o trabalho da marionete, sobre o Mário Montenegro, tem a oportunidade de perguntar o que quiserem a um ator e autor, e que é capaz de improvisar muito bem. Se quiserem pôr à prova, ele improvisa. Até a própria expressão dele, reparem, aquilo não é autêntico, ele coloca essa expressão. Não, eu já... Vocês fazem essas caras de repente, mudam a cara para triste, para alegre, assim de repente, eu não consigo mudar. Ainda há pouco mudou. Quando é sentido, as coisas acontecem. E o ator tem de aprender. Há técnicas para isso. Há um treino. Sim, a prática ajuda. Como é que uma pessoa faz um sorriso assim, aquilo todo chateado, sei lá, aconteceu uma tragédia lá em casa, e ele tem à noite tem de fazer ali, todo a dar pulso, todo divertido. Logo, há uma questão fisiológica, não é? Ou física de trabalhar os músculos para que seja visível a expressão.
E depois há uma questão mais psicológica de arranjar ferramentas para se colocar ou para representar determinados estados. O que é que faz um grande ator ou atriz? Eu acho que cada ator terá os seus métodos. Mas antes disso há uma genética própria, quer dizer, um ator tem algumas qualidades, por exemplo, de saber mover, fazer aquela expressão. Há atores que são extraordinários. Quer dizer, sim, haverá questões fisiológicas mesmo da estrutura da pessoa que são mais propícias, não sei, a fazer as pessoas rir ou a fazer as pessoas chorar, não sei. Mas eu acho que para representar é uma questão de trabalhar para isso. Qualquer pessoa, se fizer um certo número de técnicas, pode se transformar num ator? Claro, sim, sem dúvida. Alguns políticos precisavam de um curso desses. Alguns são bons atores. Não, alguns representam bem. Mas eles também fazem esse trabalho, naturalmente. Às vezes o ator é bom, mas a peça não presta, também acontece. Sim. Querem perguntar alguma coisa? Estejam à vontade. Se faz favor. O microfone é só para toda a gente nos ouvir. Estamos a transmitir para todo mundo. Olá. Obrigada pela organização destas conversas e esta até agora está a ser extremamente interessante. E eu perguntava ao Mário Montenegro, há pouco estavas a dizer que quando a Marionete iniciou, não se iniciou nesta especialização de teatro e ciência. Uhum. E o que eu gostava de perguntar é quando é que vocês decidiram, a Marionete, dizer este é que é o caminho, é necessário esta área, este desenvolvimento, o que é que levou a essa especialização? Porque também é um compromisso, não é? Sim, obrigado. Entraram na ciência e ficaram na ciência. Sim, nós não ficámos logo na ciência só. Depois daquele primeiro espetáculo, ainda fomos fazendo outros espetáculos que não estavam relacionados com ciência. Mas logo nesse primeiro espetáculo, esse que foi no sótão do Museu Nacional de Ciência e da Técnica, nós percebemos que, pelas reações do público, que estávamos a apresentar algo que não existia. Que era novo. E as pessoas viram, devia haver mais espetáculos como estes, sobre estes temas, porque é muito interessante. E pronto, ficámos logo aí, de alguma forma, com a pulga atrás da orelha. Depois, entretanto, fomos fazendo outros espetáculos e depois fomos desafiados a determinada altura, 4 anos depois, pelo que era na altura o Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, para fazer um espetáculo para o espaço expositivo do Museu Zoológico. Ainda são uma série de salas amplas, com muitos animais em exposição, e nós decidimos fazer uma adaptação dos Lusíadas para o Museu Zoológico, de alguma forma, uma viagem, a viagem do Vasco da Gama, através dos diferentes habitats do Museu Zoológico e focando... E a baleia, não é? Tentando focar na parte da zoologia e da parte relacionada também com a vegetação que está nos Lusíadas. Vocês gostam de explorar ambientes diferentes para o teatro, não fazem teatro só no palco. Fazem teatro no laboratório, fazem teatro no museu. Acaba por ser muito interessante. Na rua também já fizeram também, lá no teto da biblioteca? Também. Acaba por ser muito interessante. Eu acho que mesmo para o público é muito interessante também conhecer espaços novos, nomeadamente espaços de ciência. Também fizemos um espetáculo fabuloso no Centro de Neurociências e Biologia Celular, que é um centro que aquilo não para, não é? Porque tem culturas de células que têm de ir alimentar durante a noite, elas estão lá, quero comer. E então há sempre movimento e os cientistas andam sempre lá e o espetáculo decorria lá nas instalações, em diferentes espaços, enquanto o centro continuava. E vocês estavam a fazer teatro lá no meio? Estávamos a dar comer... E o público, se calhar não sabia quem é que estava a dar de comer às células e quem é que estava a representar, é isso? Havia uma confusão. Não, era difícil haver confusão porque o público seguia em grupo e de modo como as coisas estavam estruturadas não havia confusão, mas o centro estava vivo, continuava a sua vida e isso era muito interessante. E houve uma abertura enorme, espetacular, do Centro de Neurociências para esse espetáculo. E ainda há lá resíduos de espetáculo pelas paredes, que nós colámos uma série de elementos nas paredes dos corredores. De alguma forma, o laboratório ficou lá com o cenário. Sim. Mas para acabar de terminar a Eunice, só depois, não é, em 2006... é que já criámos 2 espetáculos especificamente dedicados a temas científicos. Um sobre o matemático português Pedro Nunes,
e outro, aquele da viagem do elétron, o LED da viagem do elétron ao interior no computador. E, de alguma forma, nós decidimos focar-nos mais aí porque percebemos também, para além de ser uma área que não era explorada, de ser, digamos, um nicho de atividade que não estava explorado, que, de alguma forma, para uma companhia que tentava sobreviver num Portugal que subfinancia as artes, seria uma forma de ir conseguir financiamento a outra área que não apenas a área das artes, indo buscando também financiamento à ciência. A ciência já tem pouco. A ciência tem muito dinheiro. Os artistas vão lá buscar. Pronto, e de alguma forma foi também por uma questão prática de financiamento também. Mas depois acabamos por ir aprofundando cada vez mais a nossa relação com a ciência, não só ao nível da utilização de espaços, criámos uma série de espetáculos com investigadores e investigadoras, eles próprios também a subirem ao palco e a escreverem os textos. E nesta altura somos parceiros de projetos de investigação na área da comunicação, naturalmente. Há um projeto, nesta altura, um projeto europeu que somos parceiros, está a decorrer, que é o One Aqua Health, é um projeto sobre ribeiras urbanas, a saúde dos ecossistemas das ribeiras urbanas e a sua relação com a saúde humana, é trabalhar esses temas e para depois falar com as pessoas, comunicar às pessoas. É uma coisa de cooperação entre cientistas e artistas. Sim, temos vindo cada vez mais a aprofundar essa relação. Acho que é uma boa ideia, porque há muitos cientistas que não sabem comunicar, não é? Mas há muitos que sabem. Estava a ver qual era a parte da peça que ele ia, enfim, seduzir aqui. Outra pergunta? Cátia, se faz favor. Bem-vinda. Enfim, por esta abertura tão interessante deste ano, com temas tão interessantes e logo com esta ligação entre teatro e ciência, e cumprimentá-la assim também, Mário Montenegro. Já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas peças em tempos mais idos, mas é um trabalho excepcional que faz, e este diálogo entre artes performativas e ciência fascina-me. Relativamente a esta peça que falava sobre a doença mental, e em particular a doença bipolar, eu gostava de... Enfim, tenho duas perguntas para lhe fazer. Por um lado, sabemos que a doença psiquiátrica em geral é muito estigmatizante, socialmente muito estigmatizante, e penso também que, permita-me que se abusa um pouco, falamos muito das doenças e apontamos e falamos de nomes, etc. Enfim, não sei até que ponto é que, às vezes, associamos muito uma pessoa a uma doença, e isso é terrível, porque é muito redutor, não é? Quer dizer, uma pessoa quando tem uma fratura do... faz uma cirurgia, isto, aquilo, a pessoa não é aquela coisa, mas fica com aquela carga de que é aquela doença para a vida toda, sabendo nós que são doenças crónicas, mas um diabético habitualmente não é apontado como diabético, etc. Mas para dizer que reduzimos muitas vezes a pessoa àquela doença, sabendo nós que a doença, enfim, ter uma doença não é ser a doença. E depois há tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, nomeadamente neste tipo de doenças, como a doença de bipolar, que agora tem os números que modulam a doença, e, portanto, há fases em que a pessoa, sofrendo da doença, não está doente. Isso é absolutamente excepcional, e a medicina, com estes avanços todos das últimas décadas, tem-nos permitido, enfim, tratar muitas pessoas, e isso é genial. De modo que eu acho muito interessante realmente esta abordagem das doenças, do ponto de vista cênico, dramaturgia, etc. Nós vimos isso muito nas doenças neurológicas. Eu sou neurologista e dedico muito à doença de Alzheimer, portanto há filmes sobre a doença de Alzheimer, imensos documentários, mas também filmes, livros, etc. Enfim, compreendo tudo isso e é interessante. Agora, a minha questão é, será que o teatro e depois as outras artes, enfim,
artes narrativas, outras etc. Realmente são laboratórios sociais, digamos assim, de baixo risco, no fundo, porque estão a imitar a vida, a imitar a realidade e permitem-nos, enfim, pensá-la de outro modo. Mas será que também, não sei se nas suas peças fará isso e terá feito neste em particular, será que também nos permitem pensar as coisas para lá da coisa, ela própria, ou seja, não nos restringirmos à doença, ela própria disse-nos que falou com doentes, poderia também, eventualmente, imagino, tenha falado também com profissionais de saúde que se dediquem a essa doença, mas será que temos que imitar a vida? Portanto, por um lado, será que o teatro serve para imitar a vida ou serve para explorar outras vidas? Eu lembro de ter visto em Paris, onde agora vivo há alguns anos, uma peça de Vercors, não sei se conheces, o Filantropo Assassino, é muito interessante. Pronto, e que mistura realmente a possibilidade de duas espécies se misturar, se relacionarem, do ponto de vista de terem filhos, os homens com outros animais. Seres humanos, com os animais e tal. Pronto, mas é muito interessante porque, enfim, nos explora essas fronteiras todas que nós, no fundo, na vida... Explora os nossos medos, não é? Do ponto de vista das doenças estigmatizantes mentais e tal. Quer dizer, quando há estados mentais muito interessantes, muitas vezes nós apontamos como isto e aquilo, quer dizer, porque a patologia, a normalidade, e eu penso que o teatro e as artes narrativas e outras têm também talvez essa função, sendo absolutamente inúteis, porque se trata da arte e essa inutilidade que é interessante, tem também a função de dizer que o normal é mais vasto do que parece. E, portanto, quer dizer, a mim... Costumo às vezes ver uma colagem demasiado que percebe, o real nós já conhecemos, é interessante explorar outras maneiras, outras coisas. Por um lado, se nas suas peças vai para lá do que é, e por outro lado, se acha que um grande ator, um bom ator, digamos assim, como o professor Castro Fiaz, é alguém que é um fingidor, ou, ao contrário, de modo muito pessoano, é sobretudo aquele que é tão verdadeiro que sabe fingir, quer dizer, porque sente de facto com essa empatia profunda com o outro, não é? E portanto consegue sentir, não sentindo, isso é absolutamente... Poeta é um fingidor. Não sei se... Enfim, prolonguei-me em demasia, mas era para lhe dizer que eu gostei muito de ouvi-lo e é fantástico o que faz há 25 anos, parabéns. Obrigado. Obrigado. Não assistiu ao espetáculo? Okay. Mas está aqui o livro, não é? Está aqui o livro. Sim. Parece-me que hoje em dia se estigmatiza muito e fala-se muito na doença mental e naquele que sofre de doença e no outro e tal. Depois até se inventa, fala-se aquilo, já morreu, mas também sofria da doença. Eu que sou muito pessoana, gosto, enfim, fala-se tanto dele, de Fernando Pessoa e de muitas doenças e tal. Acho isso tudo terrível. Há um caso muito recente da Dília Lopes, de qual se fala muito também, é uma grande poetisa fabulosa. E, portanto, enfim, eu penso que há estados mentais que favorecem, de facto, alguma criatividade, mas só são patológicos quando impedem a criatividade. A patologia impede a criatividade. A patologia impede a criatividade. Isso é muito interessante. E, portanto, agora, a pessoa pode eventualmente sofrer de uma síndrome, ter uma doença... Casos, não é só na literatura, na música também, grandes autores que tiveram, enfim, alternâncias em que eram extremamente criativos e depois a seguir tinham depressões profundas. Pois. E isso é um problema... Sim. Enfim. Nós, relativamente eu não acho que fazer teatro sobre estes temas seja uma atividade de baixo risco. Pelo contrário, eu sinto como uma atividade de alto risco, precisamente porque são assuntos muito delicados e que abordam assuntos que têm estigmas muito fortes na sociedade. Não é? Perdão, e fiz-me entender mal e peço desculpa por interrompê-lo. Quando eu digo um laboratório de baixo risco, quer dizer que não vai causar coisa nenhuma, que nem as pessoas sofrem das doenças e, portanto, é de baixo risco no sentido em que elas não estão em sofrimento. E é de baixo risco no sentido em que quem usufrui dessa experiência, não é? Nesse ato de fruição de ver o seu espetáculo, a pessoa não está confrontada com a realidade tremenda de quem sofre da doença, mas, portanto, pode ser levada a interpretar, a ter esse estado mental capaz
de a fazer sentir-se mais empática para com quem sofre da doença. Sim. Mais risco nesse sentido, não é? Sim. Mas de alto risco no mesmo sentido assim é muito delicado fazer espetáculos sobre este tema. Nós, aliás, mudámos um bocadinho o nosso procedimento quando abordámos estes temas. O primeiro espetáculo que nós fizemos foi sobre doença mental, ou saúde mental, se quisermos, que era sobre... e que estava relacionado com saúde mental, sobre pessoas que ouvem vozes que as outras pessoas não ouvem. Fomos desafiados para fazer e desde logo, desde esse primeiro espetáculo em que abordamos estes temas de ciências da saúde, nós sentimos necessidade de mudar o procedimento, porque estávamos a pisar terreno que sentimos como muito delicado e que não dominávamos de alguma forma mesmo. Então sentimos necessidade de ir falar com profissionais de saúde, com pessoas que vivem com essas doenças ou com essas circunstâncias e com os seus familiares, que de alguma forma também são pessoas importantes nesses contextos. E é a partir desses testemunhos, das entrevistas que nós fazemos, que nós depois construímos e vamos construindo aquilo que é ficção. Aquilo que nós fizemos aqui no Oxímetro, sobre a doença bipolar, é ficção. E no sentido que é ficção, não é uma imitação daquilo que nos foi dito, são invenções a partir daquilo que nos foi dito. Mas, de alguma forma, havia coisas que nós também queríamos passar no espetáculo que achávamos que não conseguíamos dizer pelas nossas palavras de ficção. E então, nesta peça específica, incluímos excertos das entrevistas que fizemos também para a voz das pessoas que nós entrevistámos também estar na peça. Anonimizam, não é? Não dizem quem é? Sim. Algumas pessoas não se importam de serem referidas. Aliás, o livro, no final, no início, tem o prefácio de um psiquiatra, que foi um dos colaboradores da peça, e no final tem um testemunho de uma das pessoas que foi entrevistada que vive com a doença bipolar. Sim. Mas porque a pessoa, ao identificar-se, muitas vezes, o risco é a pessoa ser reduzida à doença. Sim. Se ouvíssemos um bocadinho aqui desta peça. Sim. Há mais alguma pergunta? Se faz favor. Posso? É porque tinha aqui outra questão que colocou que eu pensei que o Mário ia referir, porque penso que no sábado há um espetáculo, não é? Agora não sei se estou a fazer confusão, no sábado, também é vosso. Não é nosso. Fomos nós que trouxemos cá, foi a Marionete que trouxe cá, é uma companhia da Póvoa de Varzim. E que eu acho que é, se calhar, um excelente exemplo de que realmente se vai para além da doença, não é? É sobre porque o facto daquela personagem infantil, aquela criança, é Alzheimer, não é? É Alzheimer. E a criança que consegue imaginar um mundo e a situação para além da própria. Portanto, vai haver no sábado o espetáculo sobre Alzheimer, portanto, é isso? Acho que deve ir. É a partir de um texto, de um livro com o texto de Rui Zinck, que é O Avô Tem uma Borracha na Cabeça. O avô tem uma borracha na cabeça. E é uma companhia da Póvoa de Varzim que vem atuar? É, companhia certa. Onde é que vão atuar? No TAGV. No Teatro Gil Vicente. No Teatro Académico Gil Vicente, no sábado às 4 da tarde. É um espetáculo para a infância. E pronto, é dentro destes temas, não é? E foi neste contexto que nós trouxemos cá a companhia também, porque se relacionava de alguma forma... Eu ia sugerir que escolhessem um texto daqui, não sei se Mário, vocês têm essa... Só de... outra pergunta, Ana Sancho. Eu penso que não estou aqui a cometer nenhuma falha, mas na sessão em que eu estive nessa peça da bipolaridade, também estavam no público algumas das pessoas que tinham dado testemunhos e familiares, certo? Porque eu tive uma pessoa ao meu lado que estava numa ansiedade tremenda e que chorou todo o espetáculo. Foi extremamente imersivo e aqui eu tenho que dizer que é um risco mesmo, porque todas as outras pessoas são efetivamente contagiadas, não só pelo que está a acontecer, e estou aqui a ver rostos conhecidos que estavam a executar o trabalho, como também por aquelas pessoas que ao nosso lado estão de alguma forma ou em êxtase ou em sofrimento, e isso notava-se claramente. E parabéns, mais uma vez. Sim. Obrigado. Então, para a leitura, temos aí voluntários para a leitura? Da peça Oxímetro, de Mário Montenegro.
Sim, nós já tínhamos selecionado Fui eu que pedi para trazerem um bocadinho de textos da peça de teatro, dos livros que estão publicados e que eu vou adquirir para ficarem aqui na biblioteca. Nós temos todo o prazer em oferecer. Não, mas eu tenho interesse em comprar. É preciso de contexto, é logo começar. Então esta é um excerto da peça Oxímero, entre solstícios e equinócios, a tal peça que aborda temas relacionados com a doença bipolar, e é a circunstância é alguém que vai a uma consulta médica e há a personagem masculina, não é? Eu posso ler, porque é a personagem masculina, que é a pessoa que vive com a doença bipolar, entra só no início e depois sai e fica então a médica com a familiar, com a esposa. Em que página é que é? 89. Vamos ter aqui teatro ao vivo, aqui na Estação de Batalha de Coimbra. Vamos. Então, é a Carolina e a Francisca, que são elementos da marionete. São atrizes. Não. A Carolina é atriz, a Francisca é a nossa diretora de produção. Muito bem. Mas que lê bem. A sua esposa vem consigo hoje? Sim, está à espera. Vou pedir que a chame e aguarde lá fora enquanto eu falo com ela. Está bem. Com licença. Obrigada. A doutora quer falar comigo. Boa tarde, Joana. Sim. Sente-se, por favor. Com licença. Eu pedi ao teu marido para a chamar porque gostaria de falar consigo sem ele estar presente. Passa-se alguma coisa, doutora? Não se passa nada, não fico preocupada. Ajustámos o plano terapêutico do seu marido e continuamos com as consultas regulares. Apenas quero falar consigo a sós, porque a Joana é a pessoa de referência do José e ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer. Diga. Se eu lhe pedisse para descrever a doença do seu marido, como é que a descreveria? Descrever como? Imagino que eu não sei nada sobre a doença que o seu esposo tem e a Joana me quer explicar. Pronto, é uma doença bipolar que tem duas fases diferentes. Numas alturas ele está com uma depressão e noutras alturas ele está com energia a mais. Energia a mais? Como? Não para. Anda sempre de um lado para o outro, a alterar tudo, muda a louça nos armários, muda a mobília de sítio, fala muito depressa, às vezes nem se percebe. E está a falar do tempo e depois salta para o trabalho e depois o rei de Inglaterra e o carro dos vizinhos e faz planos para viajar, nos quer dar a volta ao mundo. E a Joana? Eu não consigo acompanhar, é energia a mais. Quando está assim nem dorme, é capaz de dormir, 3, 4 horas no máximo e está como se nada fosse. Já recebemos queixas dos vizinhos. Porquê? Porque é de madrugada e ele põe as máquinas a lavar, ou põe-se a aspirar, ou a pintar a sala e põe a música alto. Como é que a Joana lida com essas situações? Se ele não dorme, eu não durmo. Mas fala com ele? Sim, mas não serve de muito. Às vezes eu digo-lhe para não fazer isto ou aquilo, e ele ou passa por cima ou muda para outra coisa, não consegue parar. Nestas alturas eu tenho medo que ele saia de casa. Porquê? Sabe-se lá o que é que ele faria na rua? Eu prefiro que ele faça os disparates todos em casa, sempre é mais seguro. Acha que são disparates? Quer dizer, eu não sei se são disparates, são coisas fora do sítio, desajustadas, como dizer, despropositadas. Como o episódio das máquinas de lavar, a doutora sabe, foi quando ele veio cá a primeira vez. A ideia de montar uma lavandaria. Ainda estamos a pagar o empréstimo da compra das 5 máquinas industriais. Deixou de andar com o cartão e no banco já estão avisados. E como é que ele reage a essas limitações? Foi ele que sugeriu, disse que quando está nos seus momentos irresponsáveis o melhor é não ter acesso a dinheiro. E a Joana concorda? É difícil não concordar. Nesta altura só há um ordenado a entrar lá em casa e são 2 empréstimos, o da casa e o das máquinas de lavar. Não dá para aventuras. O José disse-me que anda a concorrer a empregos. Pois. Como é que a Joana vê isso? Acho bem, ele precisa muito de trabalhar, mas não é fácil. Porquê? Então, se não é fácil para ninguém, muito menos é para quem tem uma doença assim. Acha que a doença condiciona o trabalho dele? Eu acho que é o que acham. Mas o que acha a Joana? Acho que de cada vez que ele vem de uma entrevista de emprego falhada é o inferno. O inferno como? Então, ele mete-se na cama e não sai do pijama durante dias.
quase tenho que lhe enfiar a comida pela garganta abaixo e depois eu tenho de trabalhar, não é? Eu não posso ficar em casa a tomar conta dele. Às vezes a minha sogra vem e fica em nossa casa, mas às vezes não. E eu não sei. Não sabe o quê? Não sei o que vai acontecer se eu não estiver. As coisas ficam mesmo muito negras. Ele é capaz de ficar horas sem se mexer e não está a dormir, nem está a fazer nada. Está. Apenas. Nota a diferença desde que ele começou a tomar a medicação? Então não noto. Sem dúvida, aqueles momentos de frenesim... A fase maníaca? É completamente diferente. Desapareceu? Desaparecer não desapareceu, mas os momentos são muito menos e mais calmos. Uma mudança grande é que ele agora tem mais consciência do que está a fazer quando está assim. E dá para controlar melhor. Já não vai dar a volta ao mundo, vai só ali ao centro da Europa. Agora, as fases depressivas são menos, mas continuam a ser complicadas. O acerto da medicação é um processo gradual, demora algum tempo. Com a alteração que introduzimos a partir de hoje, isto deve melhorar. Ainda bem. Imagino que não seja fácil para a Joana lidar com estas mudanças que a doença provoca no seu marido. Nós conhecemos-nos na faculdade e ele sempre foi muito divertido, sabe? Daquelas pessoas que integram toda a gente, com quem nos sentimos sempre bem recebidos. Sim. E todos temos os nossos momentos altos e baixos, é normal, acho eu. É? Mas com ele, esses altos e baixos começaram a ficar muito altos e muito baixos, sabe? A atingir limites extremos. É isso. Extremos. Qual é a fase com que a Joana tem mais dificuldade de lidar? A maníaca ou a depressiva? Tenho de escolher. Não. Eu tenho de viver com as duas. Mas tenho de confessar que as fases depressivas me custam mais. Primeiro porque são as mais longas e depois porque me puxam para baixo. De que modo? Então, quando ele está metido no buraco e eu não o consigo puxar, eu sinto uma frustração enorme, sabe? Eu sinto-me incapaz. Sou a pessoa que ele tem mais próxima e não o consigo ajudar. Às vezes dá-me vontade de chorar. E chora? Às vezes eu tenho a sensação, quando ele está no buraco, de que não me reconhece. Pelo menos eu não me sinto reconhecida. E ele é a pessoa mais próxima que eu tenho, sabe? O meu confidente. Quando ele não está, com quem é que eu falo? A Joana sente-se sozinha? Tem dias. Mas pronto, eu estou para aqui a falar, mas não sou eu que estou doente, não é? Isto não é sobre mim. Também é. É sobre vós. Mas as coisas estão muito melhores, com medicação, sim, muito mais equilibradas. É isso. No meio é que está a virtude, não é o que dizem? A doença do José afetou a vossa relação? O que é que quer que lhe diga? O que me disser não sai daqui. Em que é que está a pensar? Esta doença tem consequências tanto para quem vive como para quem convive com ela. É importante que a Joana consiga falar do que a preocupa. Nós andávamos a falar em ter filhos, antes disto. E alguma coisa mudou? Mudou tudo. Ele já não quer ter filhos por causa da doença. Como é hereditária, não quer passá-la para ninguém. Não é definitivo que a doença se manifeste na descendência. Mas pode acontecer. Pode. Como é que a Joana vê essa possibilidade de não ter filhos? Como é que eu vejo? A gente faz planos na nossa cabeça, imagina um futuro, e o meu futuro era com o Zé e com filhos, e agora? Como vê o futuro? Agora não vejo futuro. Na vossa relação? Não me entenda mal, doutora. Eu estou com o Zé para a vida, na saúde e na doença, tenho esse compromisso. Quando digo que não vejo futuro é porque já não sei o que é que vai acontecer, já não faço planos, é viver um dia de cada vez. E como é que encara essa falta de perspectiva de futuro? O que é que quer que lhe diga? É triste. A Joana sente-se presa? Presa como? Presa à relação que tem com o José. As relações são assim, não é? Implicam compromisso, cedências, abdicar de certas coisas, e não sou só eu, ele também. Temos de nos encontrar algures a meio caminho e ajustar-nos o melhor que conseguimos às circunstâncias que a vida nos dá. Esta doença não veio tornar as coisas fáceis, mas nós adaptamos-nos e damos o nosso melhor. Eu tenho essa responsabilidade, a de apoiar o Zé nesta fase difícil. Ele precisa de mim, do meu apoio, da minha ajuda. E se a doença está aí para a vida toda, eu também estou. E eu cheguei primeiro. Desculpe, doutora, eu não sei o que é que me deu, eu não sou assim. Não se preocupe. Quero um lenço. Obrigada. Está mais tranquila?
Sim, obrigada e desculpe. Pronto, não a vou reter mais, mas era importante conversar consigo para perceber de que modo a situação do José também está a impactar. Vou passar-lhe o contacto de uma colega que é uma psicóloga muito boa. Acho que a Joana devia considerar ir a uma consulta, para conversar com alguém sobre estas questões de que estivemos aqui a falar. Obrigada, doutora. Mas neste momento não há grande folga para me dar esses luxos. Percebo, mas ela também dá consultas no público. Ligue e diga que vai da minha parte. Obrigada, doutora. Felicidades. Obrigada e desculpe. Adeus. Tivemos aqui uma peça, um excerto pequenino de uma peça que está neste livro, que está lá em cima, que poderão levar. Está aqui. Está aqui. Oxímoro, entre solstício e equinócio. O autor é o Mário Montenegro. E acho que é um exemplo do trabalho que eles fazem. Neste caso, enfim, ele tem textos de vários géneros. Isto é um texto dramático. Sim, este bocadinho é. Aqui neste texto eu tentei ver as coisas pelo lado de quem vive com alguém, o impacto que pode ter noutra pessoa viver com alguém. E nada disto é real, é tudo imaginado pelo autor. Isto é imaginado, sim. Claro, toda a gente percebeu. Mas bastante ancorado na realidade. Querem perguntar alguma outra coisa? Eu quero saber qual é o próximo espetáculo, o que é que vão fazer a seguir, planos para este ano novo. Sim. Ano novo, vida velha. Nós, então, para além de trazermos cá, de acolhermos cá em Coimbra esses espetáculos, já falamos, não é? Da Companhia Certa, no próximo sábado, no Teatro Académico de Gil Vicente, com o avô que tem uma borracha na cabeça. Nós vamos depois, nesta permuta que fazemos com essa companhia, vamos apresentar precisamente este espetáculo, o Oxímoro, na Póvoa de Varzim, no dia Terra do Essa de Queiroz. 7 de fevereiro. Por isso o espetáculo ainda está em circulação. E nós, entretanto, depois em março, vamos estrear uma nova peça, que é uma peça chamada, tem o título O Catastrofista, de uma autora norte-americana, Lauren Ganderson, que é, julgo que ainda será, nesta altura, a autora mais representada nos Estados Unidos. Ela é o Catastrofista, trata de quê? Quem é que faz a catástrofe? É uma peça que ela escreveu na altura da pandemia, de Covid-19, escreveu sobre o marido, que é epidemiologista, que foi um dos indivíduos responsáveis por encontrar a ligação do vírus ébola nos animais e nos seres humanos, que estabeleceu essa ligação, que foi bastante importante. Isso é tudo imaginado, não é? Não, isto é a realidade. E então ela decidiu, ela é dramaturga, o marido é cientista, e ela... E foi o marido dela que descobriu a questão do vírus. E ela escreveu uma peça sobre o marido, em que ela dá uma então forma... a relação entre teatro e ciência é que são casados um com o outro. Aqui é uma peça... é que também tem essa camada da relação entre teatro e ciência. É uma peça sobre epidemiologia, não apenas sobre o vírus ébola, mas sobre a propagação. Em catastrofista geral, é alguém que lida com vírus que podem causar catástrofes. É alguém, foi a designação que ela entendeu a determinada altura na peça dar ao que o marido fazia, não é uma designação oficial desta atividade, mas é um tema que está... Catastrofismo. O catastrofista. Alguém que prevê catástrofes, de alguma forma. Que o epidemiologista pode saber quanto é que vai atingir aquele vírus que se vai propagar, quantas pessoas vai... E de alguma forma é uma peça bastante atual, é um tema bastante atual hoje em dia. Porque as epidemias podem acontecer, não é? Podem. Tivemos uma e podem voltar. Podem. E esta questão da ligação dos vírus que estão em determinadas espécies de animais para nós também é algo que é bastante atual, não é? Ainda não se conseguiu determinar bem, não é, julgo eu... A origem do Covid-19 ainda não. Pois. Ainda não. Mas suspeita-se que terá sido algo assim do género, não é? Eu sei lá, fala-se um morcego, um intermediário, um vetor, chama-se um vetor, que transporta isso, mas é um dos enigmas da ciência, a origem ainda, mas que sabe-se que pode acontecer agora. Sim. E então vamos estrear essa peça, vai ser Onde é que vai sair? Quando? Nacional, cá em Portugal, no Teatro da Cerca de São Bernardo. Aqui em Coimbra. Vai ser em março, os dias precisos... 19 a 22 de março. Vai ser a peça forte deste... Não, são todas fortes.
A próxima peça forte será em maio e é o resultado do nosso trabalho nesse projeto europeu, o Anaco Health, da ligação entre a saúde dos ecossistemas ribeirinhos e a saúde humana. Nós, a partir dos resultados científicos do projeto que vai Andaram a ver ribeiras de Coimbra, foi? Sim, andamos a entrevistar neste momento pessoas que vivem perto das ribeiras de Coimbra para ver de que forma as ribeiras são importantes nas vidas delas. A ribeira ali do Val das Flores, Almanheiras, de Cozelhas, a ribeira de Santa Apolónia, de Fornos. E aquilo não está em bom estado, não? Depende das ribeiras. Esta, por acaso, aqui no Val das Flores, que é bastante estudada, tem a saúde ecológica, não é só a questão dos elementos químicos da água, mas é do ecossistema, não é só da vida a poluição, à volta. Não está em estado razoável e encontram-se lá espécies animais que surpreendem. É uma questão agora, acho que haverá projetos. Quer dizer, nas ribeiras de Coimbra há coisas que as pessoas não sabem, espécies exóticas, é isso? E da ligação da saúde do ecossistema à saúde humana, a importância que têm esses espaços, esses ecossistemas para a nossa saúde. É esse, digamos, o foco deste projeto europeu e nós vamos fazer um espetáculo sobre isso que vamos apresentar em maio, em 3 fins de semana de maio, e vai ser na Ribeira. Em princípio, se não chover, vai ser na Ribeira. Se não chover, já escolhemos maio porque começa a chover menos. Até aí, esse espetáculo garanto que não vai ser uma seca. Porque vai ter ali água sempre a correr. A água nós introduzimos, por isso não vai ser uma seca. Aí vocês vão meter água? Nós metemos água e não é uma seca. E há mais alguma? Não, depois, já são 2. E no final do coloque em outubro, não é? Vão voltar a ter o coloque em duração. Só no ano que vem, é 2 em 2 anos. É 2 em 2 anos, é uma bienal. No final do ano estreamos um outro espetáculo no Teatro Académico Gil Vicente. Vão ter 3 este ano? Sim, que é um espetáculo de um autor canadiano, John Myton. Ele é matemático, filósofo e também dramaturgo. É um texto que foi premiado e é um texto sobre neurologia. Uau! E é também uma espécie. Já agora que aspecto da neurologia, porque é muito vasto. É uma espécie de policial. E é sobre. É encontrado um cadáver. Há 2 polícias, não é, que tentam perceber. É encontrado um cadáver sem cérebro. E eles tentam descobrir o que é que se passou. E de alguma forma a peça tem uma estrutura assim invulgar e nós percebemos em determinadas cenas, isto tem spoiler, que estamos também dentro do cérebro que desapareceu da cabeça do corpo que foi encontrado. Estamos dentro do cérebro que desapareceu? Estamos na mente do cérebro que desapareceu. Isso depois tem a ver, eu não vou revelar mais, senão depois não vou assistir. Isso é ficção científica? Tem algo de ficção, mas tem algo de também muito relacionado com neurologia. Muito bem. Isso a nível de espetáculos. Depois temos um conjunto de outras atividades. Por exemplo? Nós temos as sessões do Ler Teatro Consciência, 2 em 2 meses. Eu sei que podem fazer aqui. Podemos fazer aqui, é um ótimo espaço. Isso, portanto, pegam nos textos, como agora foi feito. Nós temos uma biblioteca de textos de teatro e ciência, já tem muitos volumes, e então nós de vez em quando vamos lá buscar uma peça, e traduzimos no projeto de tradução colaborativa em que há uma série de voluntários. Não fazem com o chat GPT? Cada um traduz, ainda não utilizamos o chat GPT. Cada um traduz um bocadinho, depois compõe-se o texto final e depois de 2 em 2 meses lemos a peça, uma peça nova. Feita, traduzida por todos. Uma peça que tem ciência, relacionada com ciência e que em geral nunca foram conhecidas, apresentadas cá em Portugal. E põe os textos na internet depois ou fica ali? Ainda não tem sido colocados na internet. É naquele dia. Essa leitura, as pessoas ficam a conhecer, levam consigo, quem participa leva consigo o texto para casa, pode depois reler e de vez em quando nós vamos buscar uma peça e levamos a palco. É o caso deste Catastrofista, vai ser a primeira peça que foi lida num Ler Teatro Consciência que vamos levar a palco. Depois, o Mundos Possíveis também é uma das peças que foi lida neste contexto e foi traduzida também neste contexto. Por isso elas também, algumas, chegam depois ao palco. Estão a ver, uma companhia muito original que merece fazer, outros 25 anos daqui a 25, o que significa que merece fazer 50 anos e eu desejo-vos o melhor. Eu sei que não é fácil fazer teatro, aliás, fazer cultura, arte em geral no país é difícil e ao fim de 25 anos só vos posso dizer que se chegaram até aqui, a parte difícil já está feita.
a partir de agora já sabem o que querem, isto é muito bonito, e sabem o que querem e têm de ser mais conhecidos e esperamos hoje ter contribuído um pouco para isso. Portanto, Marionete e Mário Montenegro. Então é tudo em M's, Marionete. Porquê é que escolheram o nome de Marionete? É óbvio. É a neta do Mário, é a rede do Mário. Também pode ser visto dessa perspectiva. Epá, foi o que eu pensei. Sim. Ele tem uma pequena rede, etc. E está a ver. De vez em quando vou lá descansar toda esta Mas é com minúscula. Mário é com minúscula. Marionete é com minúscula. E não tem E, pois não? Ou tem E? Não tem E. Termina no T. E lê-se Marionete. Assim. Marionete, sim. Muito bem. Portanto, a companhia Marionete fez 25 anos, tem aqui 2 livros, Imaculada, de Mário Montenegro, Oxímoro entre Solstícios e Equinócio. O Imaculada é que não tinham textos para ler, pois não? Temos. Então acabamos com o texto, demora muito? Sim. Não. Então vou perguntar, 3 minutos. Fazer uma sondagem. Querem acabar com o texto do Imaculada? Então pronto, acaba com o texto de Imaculada, Imaculada com M maiúsculo. É. Porque o I, Imaculada, ai Imaculada, ai Imaculada. Então acabamos com o texto, agradecendo muito, agradeço desde já ao Mário e depois agradeço no fim. Obrigado. Muito bem, então Imaculada, agora, qual é o contexto? Está aqui. O contexto então o contexto é a peça sobre a invenção da pílula. A invenção da pílula. Sobre a contracepção, sobre a reprodução e são 2 personagens femininas e tem um diálogo em torno da pílula. Só como nota final dizer que para este ano já vamos lançar mais 2 volumes da coleção. Quais são? Vamos lançar o Atrás da Felicidade, que foi uma peça que fizemos sobre doenças reumáticas, e Vozes Sem Conta, a tal peça também sobre pessoas que ouvem vozes que as outras pessoas não ouvem. Isso tem um nome, essa doença de ouvir vozes? Não, e não é considerada uma doença por muitas... Alucinações. Sim. E são, muitas vezes, uma manifestação de doenças neurológicas. Podem ser, sim. Também há alucinações no chat GPT, que de vez em quando está alucinado. Então, se faz favor, Imaculada, para terminar a sessão de hoje. Tenho uma ideia que gostava de experimentar. Diz, preciso de alguém. Alguém em concreto? Para já não, preciso apenas deitar para fora algo que me está a morder por dentro. Gosto de morder. Tem que ver com a pílula. Ok. Sabes o que a pílula faz? Impede a ovulação. Evita que engravides. Em 98% dos casos, se tomada corretamente. Pois, alguma vez te esqueceste de tomar a pílula? Tu esqueceste? Eu não disse que tomo. Tomas? Tu tomas? Queres que eu tome? Não sei, o que é que tu achas da pílula? Foi uma invenção poderosa. Porquê é que dizes isso? Deu um poder às mulheres que elas não tinham, de serem elas a controlar a reprodução. Tu achas que a reprodução deve ser controlada? Numa perspectiva individual, sim. É impensável ter filhos atrás de filha, atrás de filho, atrás de filha, numa linha de reprodução contínua. Acredito na sexualidade independente da reprodução. Acreditas? É uma crença? É uma prática e a pílula foi fundamental para criar as condições para isso. E para eu pensar e falar deste modo. Então tomas. Por outro lado, quando estás numa relação, a responsabilidade pela contracepção pode facilmente cair toda sobre ti. Tu é que tomas, tu é que impedes, tu é que não te podes esquecer. Pois, e o próprio nome carrega uma aura negativa. Anticoncepcional, contraceptiva. Uma pessoa sente-se culpada. Na Alemanha chama-se anti-baby pill, pílula anti-bebê. Pois é isso. Fazem as pessoas sentirem-se mal. Anti-bebê. A maioria das pessoas diz pílula e pronto. É uma parvoíce. Não há bebés na altura da contracepção. Ai, não? Então não é. Se evitas que o óvulo se forme, está muito longe de existir um bebê. Ah, pois é. A expressão correta seria pílula anti-óvulo. E as mulheres têm todo o direito de decidir quando querem ter óvulos ou não. O nosso corpo, as nossas regras. Mas concordo contigo que há uma conotação negativa. O nome podia ser mais positivo. Sem antis nem contras. O próprio termo pílula já tem uma conotação negativa, não é? Talvez. Não sei se é a influência do resto da expressão. Ou então é apenas o estigma que tem associado quem toma a pílula, as mulheres. Falo para poder ter sexo quando quer, as depravadas. Mas diz lá. O quê? O que é que te está a morder por dentro? Ah,
Era isto, estas questões sobre a pílula, estas partes negativas, o estigma. E já não morde? Acho que não. Luísa, só estamos aqui as duas. Não sou tua mãe nem teu pai. Sou tua irmã. Meia-irmã. Não sei qual é o termo adequado. Não há. Ai, não? Eu fui ver. Meias irmãs é quando tem um dos pais em comum, o pai ou a mãe. Se for o pai, são meias irmãs sanguíneas. Se for a mãe, são meias irmãs uterinas. Mas para nós não há. Sou filha da tua madrasta ou a enteada do teu pai. Lá está, a questão do útero. Qual questão? Isto não me parece bem. Mais um termo que temos de cunhar. Temos de arranjar uma designação para a nossa relação. Não sei. Irmãs falsas? Isso é muito sugestivo. Irmãs temporárias? Temporárias? Porquê? Sabes alguma coisa que eu não sei? Não. É só porque não é desde sempre. Agora assustaste-me. Ainda estou a recuperar. Não consigo imaginar-me aturar outra vez o meu pai lá em casa. Não é por nada. Eu gosto muito dele. Mas nunca seria mulher dele. Não aguentaria viver no meio daquela confusão. Não sei como é que a tua mãe aguenta. Acho que gosta dele. Estava a brincar. Tu sabes como são os pais. Não. Desculpa, esqueci-me. Que parvoíce. Eu aqui a queixar-me do meu pai e tu... Chegaste a conhecê-lo? Não. Irmãs por afinidade, o que achas? Parece-me bem. Tem uma vantagem, podemos conversar como família, mantendo também alguma distância. Tu vais fazer 18, não é? Daqui a 2 dias. Pareces mais velha. Obrigada. Desculpa, esqueci-me de como se chama o teu namorado. O meu namorado? Sim. Rui. Rui, pois é. É curto, fácil de memorizar. Rui. Ele é mais velho? Tem 19, vai fazer 20. Porquê? Estava a pensar em homens nas nossas vidas. Tu não me chegaste a dizer se tomas a pílula. Tu também não. Já viste? Estamos aqui a fazer uma grande cena à volta disto, quando devia ser algo encarado de modo natural. As duas coisas, tanto tomar como não tomar. Gestão da evolução. Da ovulação. Pílula para a gestão da ovulação. Se calhar tirava pílula, porque já tem um estigma associado. Gestor da ovulação. É mais positivo, o que te parece? Soa estranho. Tens razão. Fica impessoal. Alguma sugestão? Não sei. Controlador da ovulação, limitador da ovulação. Continua a ser opressivo. Regulador? Regulação é boa. Regulação da ovulação. Quero um regulador da ovulação, por favor. Muito melhor. Comprimidos para a regulação da ovulação. Boa. Temos de registar a patente. O que acontece quando te esqueces de tomar um comprimido? Tomas 2 na vez seguinte. Mas não engravidas? Se fizeres isso, acho que não. E se te esqueceres de tomar 2? Aí tens de tomar algo para a memória. Mas engravidas? Depende. Para engravidar tens de ter relações sexuais. E se tiveres e te esqueceres? Acho que pode acontecer. Ok. Mas esqueceste? Eu não disse que toma pílula. Eu sei. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até à próxima. Estejam atentos ao programa. Obrigado. Obrigado, Carlos. Vou fazer aqui um... Porquê é que não tiramos...